A senhora maldeia todo mundo. E especialmente nós. Compramos a casa dela depois que ela não pagou sua dívida. A casa em que vivemos foi construída ao mesmo tempo que a dela. Meus pais frequentemente estavam no local da construção e ajudavam quando podiam. A estranha senhora era simpática conosco no início. Mas isso mudou em breve. Isso aconteceu por volta do Natal de 2017. Temos uma vizinha muito impopular em nosso bairro. Ela é conhecida por assediar pessoas que usam o caminho público ao lado de sua casa. O caminho é uma das 3 opções para chegar ao parque público atrás de sua casa. Se alguém usa o caminho, ela grita que é o caminho dela em sua propriedade privada, o que está errado. Às vezes, ela fecha o caminho com uma corrente plástica vermelha e branca e não permite que ninguém o utilize. Ela grita com as crianças no parquinho quando elas estão fazendo barulho durante o dia. Ela sempre mantém suas persianas quase fechadas para poder observar as pessoas na rua e permanecer invisível. Se uma bola de criança cair em seu jardim, ela a pegará e a destruirá com uma faca na frente delas. Todas as crianças sabiam disso e corriam pela casa dela se quisessem ir ao parquinho. Quando as crianças vizinhas estavam brincando do lado de fora no inverno, na neve, ela ligava para o serviço de proteção à criança equivalente em meu país e dizia que elas estavam trancadas do lado de fora pelos pais como punição. Se alguém passasse por sua casa à noite, ela frequentemente chamava a polícia por causa de barulho. Ela era conhecida por todos em nosso bairro como a bruxa. Mas ela odiava a minha família em particular. Morávamos bem ao lado de sua casa. Nossas casas compartilhavam uma parede. Quando eu e minha irmã éramos jovens, costumávamos usar o balanço em nosso jardim ou pular na cama elástica. Ela regularmente registrava reclamações de barulho e frequentemente nos assediava quando estávamos sozinhos em nosso jardim. Se meus pais a ouviam gritando palavrões para nós do primeiro andar de sua casa, eles gritavam de volta. Se eu ou minha irmã andássemos pelo caminho ao lado de sua casa, ela gritava conosco. Usávamos o caminho diariamente a caminho da escola. Uma vez, quando voltei da escola, ela estava em seu carro com a traseira na calçada. Quando passei pela traseira de seu carro, ela acelerou o motor e a fumaça escura me atingiu. Quase todas as noites ela batia na parede compartilhada com algo para nos acordar. Às vezes, ela tocava nossa campainha e tentava nos fazer ir reclamar de coisas pequenas com outros vizinhos. Tivemos várias disputas judiciais com ela. Uma vez porque suas árvores ultrapassaram 2 metros da fronteira. Outra vez porque ela construiu uma cerca colocando tapetes de bambu na terra e depois a derrubou, dizendo à polícia que nós destruímos sua cerca de madeira. Vencemos todas as disputas judiciais contra ela porque meu tio, ele é professor de direito, nos deu bons conselhos sobre como lidar com ela e mencionou advogados de sua confiança. Ela nunca pagava os trabalhadores que consertavam as coisas em sua casa e as contas de eletricidade e água. Quando seu carro velho quebrou, ela não pagou o mecânico e nunca pegou o carro de volta. Ela estava endividada e tinha uma hipoteca em sua casa. Quando chegou a execução hipotecária, estávamos no tribunal e compramos a casa dela. Ela estava conosco na sala do tribunal quando ocorreu o leilão e tentou comprar sua própria casa, mas não foi permitido porque ela não conseguiu comprovar que tinha dinheiro suficiente. Compramos a casa onde ela morou por mais de 20 anos na frente dela. Compramos porque meus pais estavam presentes durante a construção de sua casa e sabiam que os trabalhadores fizeram um ótimo trabalho. Renovamos a casa quando ela saiu. Pintamos todos os cômodos, renovamos o isolamento e colocamos piso de madeira nova onde não havia azulejos. Meus avós vão se mudar para sua antiga casa neste outono. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Comentários. Dê uma festa de inauguração com toda a vizinhança convidada. Certifique-se de que eles saibam que ela não está mais lá. Certifique-se de que ela não use o caminho, pois agora é a sua propriedade. Posso sugerir bloqueá-lo com uma corrente de plástico vermelha e branca? Qual foi a reação dela? Meus pais não queriam que eu viesse porque ela é conhecida por ser agressiva. Ela tentou bater nos meus pais no tribunal, mas a segurança impediu. Assento do meio de Karen, na verdade não dela. Outro post sobre uma Karen em um avião me lembrou dessa experiência adorável que tive no mês passado. Devido a um problema de processo de aquisição no trabalho que ninguém se importa, acabei reservando meu voo para a conferência em cima da hora.
Só restavam assentos do meio ou teria que pagar pessoalmente por um upgrade, o que não era viável para um voo relativamente curto. Na área de embarque, eles anunciaram várias e várias vezes que o voo estava lotado e pediam insistentemente para que as pessoas despachassem suas bagagens na porta. Não era sutil. Depois de deixar embarcar todos os militares, passageiros de primeira classe, membros frequentes e blá blá blá, chegou a vez do meu grupo seguir pelo corredor até o avião. Assim que entrei no avião, pude ver meu destino diante de mim. Uma Karen selvagem estava sentada na poltrona do corredor, o assento do meio estava cheio de tranqueiras da Karen, a mochila, dispositivos eletrônicos, bicho de pelúcia, lanches, e uma mini Karen estava na poltrona da janela, chutando alegremente o assento vazio à sua frente com tanta força que ele tremia visivelmente. Que alegria! Vamos, quantas fileiras, definitivamente a minha. Quando cheguei à fileira, apontei para o assento do meio para indicar que era o meu. A Karen não se mexeu nem tirou uma única coisa daquela confusão. Tentei novamente com todo o discurso de desculpe, esse é o meu assento. Ela me respondeu bruscamente, sente-se em outro lugar. E eu disse, e não posso fazer isso. O voo está lotado. Esse é o meu assento designado. Bem, a Karen não estava aceitando isso. Eu sabia que tipo de dia ela tinha tido. Tudo começou no dia anterior. O voo deles foi desviado. Eles perderam a conexão. Dormiram no aeroporto durante a noite. Eles só precisam de um pouco de espaço. Sente-se em outro lugar. E ela empurrou os joelhos contra o assento da frente, bloqueando meu caminho para a maldita poltrona do meio, antes mesmo de enchê-la com as tranqueiras da Karen. Em seguida, ela fechou os olhos e fingiu estar dormindo. Apertei o botão de chamada da comissária de bordo acima da cabeça dela e me agachei de forma desajeitada na fileira atrás para que as pessoas pudessem passar. Já tínhamos causado um tumulto e atrasado o embarque. Enquanto eu estava agachado ali, percebi que nada na história da Karen fazia sentido. Não estávamos no aeroporto da grande cidade onde os voos às vezes eram desviados. Estávamos no minúsculo aeroporto regional que só tinha algumas companhias aéreas que voavam para alguns grandes centros. Não havia conexões acontecendo lá. Também não havia um monte de outras pessoas reclamando sobre conexões perdidas, desvios ou terem dormido no aeroporto. Quando algo assim acontece em um aeroporto regional pequeno, todo mundo sabe. Karen provavelmente estava inventando. Enfim, a atendente de voo Santíssima, a AFS, chegou para perguntar o que estava acontecendo. Ela conferiu meu bilhete. Sim, infelizmente, era o meu assento. Então ela pediu a Karen para ver os bilhetes dela e da criança. Karen manteve os olhos fechados e continuou fingindo estar dormindo. Não sei como ela achava que isso daria certo, mas a comissária sacudiu o ombro dela várias vezes e continuou falando alto com ela. Você precisa se lembrar de que o embarque está acontecendo ao redor de tudo isso. As pessoas estavam levantando malas, tentando encontrar assentos e o barulho habitual. Era ridículo. A AFS finalmente disse a Karen que se ela não respondesse, os paramédicos seriam chamados por causa de um passageiro inconsciente. Isso chamou a atenção de Karen. Ela se levantou e exigiu, o quê? Estou tentando dormir, e então começou a desabafar a mesma coisa que fez comigo sobre o pesadelo de viagem dela e a necessidade de espaço. A AFS explicou que o voo estava lotado, todos os assentos estavam reservados, passageiros em espera estavam esperando por qualquer lugar vago, e Karen precisava me deixar sentar. Isso deixou Karen em prantos por ser separada de seu bebê por um estranho. A AFS apontou que foi ela mesma quem reservou os assentos do corredor e da janela, deixando essa separação, então ela poderia pedir para trocar comigo ou simplesmente sentar nos assentos designados. Isso desencadeou outra reclamação. Aparentemente, algum site de dicas de viagem Frequentflyer diz para reservar assentos de janela, corredor e torcer para que ninguém ocupe o assento do meio, assim você ganha espaço extra. Imagino que isso funcione em voos que não estão cheios. Este estava cheio. Karen jurou que recebeu essa dica de como obter um assento extra gratuitamente no site da companhia aérea e fez uma grande confusão porque, depois de terem dito para ela fazer isso, estava sendo punida sendo separada de seu bebê. Enquanto isso, as pessoas na fileira da frente chegaram e a mini Karen ainda estava chutando como se estivesse em um treino de futebol. Estava tão ruim que o homem na poltrona da janela nem queria se sentar. Ele se inclinou e pediu para a criança parar de chutar. A mini Karen soltou um grito infernal de estranho,
que aparentemente ela tinha sido treinada para fazer se um estranho falasse com ela. Karen se virou da briga histérica com a comissária de bordo para observar a cena de um homem adulto na fileira da frente olhando para sua criança com horror e a criança gritando "estranho" no topo dos pulmões, apenas para voltar sua atenção para a comissária de bordo novamente, apontando para o cara e exigindo: "Tire imediatamente esse pedaço deste avião." Foi nesse momento que a AFS foi de firme e razoável para absolutamente brilhante. Ela assentiu sabiamente para Karen e disse: "E não podemos remover o homem do voo porque ele não fez nada à sua criança, mas certamente podemos ajudá-la a trocar de assento se você não se sentir confortável com sua localização e situação atual. Pegue suas coisas. Vamos levá-los até o balcão e ver se há algum upgrade disponível para assentos com mais espaço." Foi incrível. Karen se encheu de importância enquanto reunia sua prole agora feliz e todas as suas tranqueiras. Ela abriu caminho a cotoveladas, empurrando-se contra a corrente de pessoas ainda tentando embarcar. Ela tinha ouvido a palavra mágica, upgrade, e ia chegar lá antes que acabasse. Eu meio que xinguei para mim mesmo porque provavelmente estavam dando um upgrade para ela para fazê-la se acalmar, e não fiquei feliz que a exibição ridícula dela funcionou. Então, o colega da AFS voltou para me perguntar se eu preferia janela ou corredor para o meu assento do meio. Corredor, obrigado. Pelo menos eu consegui isso, certo? Ficou ainda melhor. O colega da AFS explicou que eu poderia relaxar porque Karen e a mini Karen não voltariam. Não havia upgrades. Era mais rápido e fácil tirá-los do voo daquela maneira do que chamar a segurança. Eles preencheram os assentos com passageiros em espera, e presumivelmente Karen teve bastante espaço para sentar ao lado de sua mini Karen no terminal enquanto aguardavam o próximo voo. Bem jogado, AFS. Bem jogado. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!